NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha, ES, Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez nesta manhã para mais um comentário bíblico, encerrando esse quarto trimestre de 2020, a qual tem como título no nosso trimestre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição esta que teve como base o livro de Jó, comentada pelo pastor José Gonçalves. E nesta manhã estaremos dando prosseguimento à nossa lição número 13, quando Deus restaura o justo. Texto áureo: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. Verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não em consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Leitura bíblica encontra-se em Jó, capítulo 42, versículo 1 a 17. Objetivo geral: mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Pois bem, introdutoriamente aqui nesta lição, quando ele está nos falando aqui no texto áureo, na verdade prática colocada em paralelo, um ao lado do outro, ele vem aqui nos falando sobre que Deus tinha virado o cativeiro de Jó. E quando que se deu? Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que tem nesse livro de Jó é quando nós vemos essa conclusão aqui. Quando que aconteceu isso? Não é quando Jó reclamava, não é quando Jó estava na sua prosperidade, não é quando seus amigos reclamavam com Jó, não é quando Jó desabafava, não é quando Eliú falava, mas sim quando Jó orava pelos seus amigos, símbolo de perdão, de misericórdia pelas pessoas que tinham falado tão mal dele. Agora Jó estava ali orando e Deus estava virando o seu cativeiro. Isso tudo por quê? Por causa do seu amor e grandíssima misericórdia. O grande amor de Deus que é evidenciado nas nossas vidas, não por causa que nós mereçamos, mas sim por causa que Ele nos ama e deseja a nossa prosperidade. Introdução. Nesta lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus filhos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó, provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuído impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa. Aqui o comentarista aqui está nos falando sobre a restauração de Jó quando ele se humilha diante de Deus. E Deus vira o seu cativeiro justamente quando ele vai interceder pelos seus amigos. Intercessão essa que acontece depois de Jó se humilhar, depois também que ele sabe, que ele entende que Deus é poderoso, que Deus é verdadeiro, que Deus é muito maior do que ele, né? Então, prova também que o testemunho de Deus para com a vida de Jó era verdadeiro. Afinal de contas, seus amigos tiveram que retratar, pedir-lhe perdão por tudo que ele tinha falado que não procedia de acordo ao que era verdade. Tópico 1, a humilhação de Jó. Ponto 1. O Jó humilhado. Deus mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria diante do Criador dessas criaturas? Pois bem, quando aqui ele está nos falando sobre a humilhação de Jó, o patriarca era incapaz de compreender. Quando Deus se expõe para Jó, quando Deus fala com Jó, Jó começa a entender, ele era incapaz de compreender tudo, todas as maravilhas, quanto que Deus é grandioso.
Se Deus demonstra para ele que duas grandes criaturas que o homem jamais poderia dominar, jamais poderia sobrepor ao seu poder, estava debaixo da mão de um Deus todo-poderoso, que é o Deus que nós servimos, como que nós poderíamos, então, questionar diante deste Deus? Ponto 2. Reverência e submissão. Bem sei eu que tudo pode. Esse versículo demonstra sua atitude de submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir com a sapiência divina. Sapiência divina. Quem é aquele que dizes tu que conheces encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Jó demonstra não ver mais injustiça nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os propósitos divinos. Quando ele está falando aqui da palavra de Jó, bem sei que tudo pode, Jó desaba, desmorona, confessa realmente, eu sei que tudo tu pode, Deus, e eu não posso nada, eu sou muito, muito pequeno, eu sou assim, bem pequeno em relação a tudo grandioso, Deus, que eu sirvo, né? Então, ele revela que não conhecia nada diante do desígnio, do desígnio divino. Por isso ele falou, por isso ele foi tolo. Então era tolice discutir com um Deus tão grande, tão poderoso. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os propósitos divinos. Né? Isso muitas vezes na nossa vida é assim. Nós falamos muitas coisas porque não conhecemos o plano de Deus. Cabe a nós crermos no Deus que nós servimos, acreditarmos sempre nele e que ele estará entrando sempre com providência, na hora e no momento certo. Ponto 3. Uma experiência viva com Deus. Agora a atitude de Jó é humilde. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca ouviu. Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, mas agora ele conhecia por uma experiência pessoal. Não podemos nos contentar com o conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências, renunciamos aos nossos achismos, confessamos nossa miséria, no pó e na cinza, rejeitamos o nosso orgulho. Pois bem, então aqui o comentário está nos falando sobre a experiência viva com Deus que Jó teve. Porque Jó, antigamente, pelo que ele mesmo falou, ele só ouvia falar de Deus, ele via falar de Deus, agora ele vê Deus com seus próprios olhos. Ele tem a sua experiência pessoal com Deus que se revela, com Deus que fala, e começa a entender um pouquinho melhor e saber que Deus estava muito maior do que o próprio Jó, que era pequeno. Né? Então, Jó sabia e conhecia Deus apenas por tradição, agora está vendo e conhecendo Deus pessoalmente. Então, diante dessa experiência de Jó, ela nos impulsiona que devemos sempre experimentar a Deus. Aí sim nós renunciaremos os nossos achismos, as nossas concepções humanas e nós serviremos melhor a um Deus todo-poderoso ao qual nós servimos. Tópico 2. A intercessão de Jó. Ponto 1. A ira de Deus. O Senhor volta-se para Elifaz e Temanita. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos. Por que não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó? As exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas, que revelavam orgulho. Ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de seus pecados cometidos antes do atual sofrimento. Pois bem, meus amados irmãos, quando ele está nos falando aqui sobre a ira de Deus, ele está nos falando aqui, Deus falando para os amigos de Jó, que se revolta e fala para Elifaz: olha, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto. Vocês estão falando de coisas de mim que não é reto, como meu servo Jó tem falado, coisas retas de mim. Então não era verdadeiro. De Jó, embora que não havia se humilhado, mais do que acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas, que revelavam orgulho.
ele errou durante seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos. Então, Jó se humilha, Jó se arrepende, mas não de pecados. Jó não tinha pecados pelo qual estava sendo condenado, mas se arrependeu da forma e do jeito que falou para com Deus. Ponto 2. O pecado dos amigos de Jó não foi, evidentemente, exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é a manifestação de seu amor e graça, e não uma forma de punição. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedido a graça de padecermos por Cristo, e não apenas de crermos nele. Pois bem, quando ele estava falando aqui do pecado dos amigos de Jó, ele está nos falando aqui, não foi, evidentemente, exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Então, o pecado dos amigos de Jó não é por causa que eles estavam exaltando a justiça de Deus, mas estava limitando o seu poder. Deus que não, Deus não fala com o ser humano, Deus não pode falar com o ser humano. Se Deus se a pessoa está sofrendo, é pecado. Não é bem assim. É isso que Deus estava falando para os amigos de Jó. O sofrimento deveria ser uma consequência de juízo, era a crença que eles acreditavam, e Deus estava falando para eles que não era desta forma, simplesmente. O sofrimento é a manifestação do amor de Deus. Muitas vezes o sofrimento é a manifestação do amor de Deus para que possa nos ensinar o seu verdadeiro caminho. A graça de padecermos por Cristo, não apenas em crermos nele. Isso é o que Paulo também está falando lá na epístola dele aos Filipenses, né? Que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo, e não apenas mente de crermos nele. Ele está falando para os Filipenses, também é uma palavra que também serve para cada um de nós. Nos foi concedido a graça de padecermos com Cristo, não apenas de crermos nele. Então é maravilhoso, assim como os discípulos de Jesus, logo no início da sua caminhada, quando Jesus Cristo já tinha sido assunto aos céus, eles se alegraram, se regozijaram de padecer afrontas por amor a Cristo. Ponto 3. A oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por eles. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora, esse homem, outrora acusado de pecado pelos seus amigos, os socorrera por meio da oração. Pois bem, quando ele está falando aqui sobre a oração de Jó, Deus fala para os amigos, vai para Jó, pede perdão para ele e pede para que ele interceda por eles. Então, eles falaram, até defenderam a Deus de forma enérgica, porém errada. Então, não adianta nada você tentar defender Deus, que é Deus, na verdade, nem precisa de alguém que o defenda, e principalmente se estiver defendendo de forma errada. Então, a fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador como um homem sincero, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, esse caráter reto fez com que ele se humilhou, demonstrou também humildade em orar pelos seus amigos, né? Então, os amigos de Jó foram socorridos por meio da oração de Jó, que humildemente orou por eles. Talvez não mereciam, mas humildemente, obedecendo a Deus, o que Deus falava. Ele orou por eles e Deus perdoou os pecados dos amigos de Jó e restaurou o cativeiro de Jó. A restauração de Jó é o tópico 3º. Ponto 1. Restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não uma retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha. Pois bem, o comentarista aqui nos fala sobre a restauração moral e espiritual na vida de Jó, ele enfatiza que não é que é uma restauração, não é uma retribuição.
a qual, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Não, não é assim, tá? Deus abençoa os homens porque os ama e não porque está envolvido numa troca de favor, numa barganha. Não é isto. Nós somos abençoados por Deus porque Deus nos ama. Deus nos ama. Não é porque nós merecemos, não é porque nós fazemos, eu vou fazer alguma coisa de bom, vou dar uma cesta básica que Deus vai abençoar a minha finança. Não, Deus faz isso por amor. Não adianta nada nós queremos, não, que eu vou dizimar. Claro que é evidente que se você dizima, que você se oferta, Deus vai te abençoar também. Mas não porque você dizima. Ele vai te abençoar principalmente, ou acima de tudo, porque Ele é grandioso, porque Ele nos ama. Ponto 2. Restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. A restauração que Deus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral e social, material, trazendo dignidade ao homem. Pois bem, quando ele está nos falando aqui sobre a restauração social e material, ele está nos falando que era, portanto, a hora de voltar ao convívio social. A restauração social era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Jesus faz todas as dimensões, espiritual, moral e social. Então, Deus, Ele provando para Jó, Ele restaura a sua vida social e material. Quando ele volta ao convívio, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, lhe dá filhos, lhe dá filhas novamente, a mesma quantidade que tinha antes, dobra as suas bens materiais, faz as pessoas, seus amigos voltarem a estar com ele novamente, né? Então, Jesus faz na vida do ser humano, leva em conta todas as dimensões, não só a espiritual, mas também a moral e a social. Conclusão. Chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus justo julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Então, chegando ao final deste trimestre, o comentarista aqui resume esta lição em talvez quase todo o livro de Jó, dizendo que nem sempre, pode ser, mas nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Pode ser, e o é, mas nem sempre. Então, Deus, Ele vai estar sempre julgando os perversos e abençoando os justos, vai estar sempre, mas nem sempre. É interessante como parece ser contraditório. Mas Deus vai sempre julgar. Mas nem sempre o castigo de Deus para conosco pode ser por causa do nosso pecado. Pode ser para nos ensinar, como nós aprendemos com Eliú na lição passada. Diferente do que o próprio Eliú e seus amigos pensavam, que era consequência do pecado de Jó que estava sofrendo. Não, nem sempre é isso. Então, Deus é soberano e pode atuar da forma que Ele quiser, mesmo quando nós não entendemos ou não compreendemos os desígnios de Deus. Deus pode estar agindo fora das quatro linhas, como o comentarista aqui, o pastor José Gonçalves, que comentou essa lição nesse trimestre de uma forma tão linda e tão brilhante, né? Ele está nos falando, fora das quatro linhas, Deus nos prova, porque Deus nos prova não porque deseja nos punir, mas porque nos ama e quer nos ensinar. E, dizendo isto, nós terminamos mais um trimestre, ao qual nós estivemos estudando nessa última lição, quando Deus restaura os justos. Já estamos ansiosos para o próximo trimestre, na próxima semana, comentando mais uma revista da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre estivemos estudando sobre o livro de Jó. E na próxima trimestre estaremos aqui comentando sobre mais uma lição. E daqui até lá, do jeito que eu costumo sempre dizer, é só vitórias!